que son democracia, administración pública y transparencia en las políticas públicas. Este es un tema que, además de interesante, es un tema con relaciones muy conectadas, con una gran comunicación, y creo que el concepto que nos da entrada a esta problemática y a este contenido es justamente el concepto de democracia en el sentido más moderno del término, y también aspirando a una visión, digamos, de orden contemporáneo. ¿Por qué la democracia? Porque el asunto de la administración pública, la transparencia y las políticas públicas justamente forman parte de algo que en los últimos años se ha convertido en un centro, en un punto de referencia obligado, que es el ámbito de lo público. Y el ámbito de lo público se ha venido creciendo y extendiendo en la medida que también hemos analizado nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, entre los ciudadanos y el gobierno, entre el Estado y el mercado. Y en la idea de lo público hay dos conceptos iniciales que convendría tener en cuenta. Uno, lo que es gobierno, entendido como poder constituido, como autoridad legal y legítima, y otro es gobernar, que significa elegir e implementar políticas públicas entendidas como respuestas muy puntuales a demandas también muy puntuales, de demandas muy focalizadas. Esta idea de lo público, referido a las instituciones, nos indica entonces que el tema que nos corresponde abordar en la mesa toca esta gran variedad y esta gran expresión de lo que son los comportamientos públicos. Y en ese sentido, lo público a nosotros también nos va a interesar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que está como elemento transversal en lo público? Está el concepto de poder. Y en este caso, la idea de poder conforma un binomio o un doble eje. Uno, lo que llamaríamos el modo de diseñar el poder, y otro, lo que llamaríamos la estructura del propio poder, que son dos planteamientos centrales para entender todo el asunto relacionado con transparencia, con política pública y con administración pública. En este punto, ¿cuál es pues el elemento más puntual que debemos resaltar? Si vamos a la democracia, si vamos a lo público, vamos a la transparencia y a la rendición de cuentas, el elemento que debemos focalizar consiste en destacar cómo se vigila y cómo se controla al poder del Estado, particularmente lo que llamamos los aparatos del poder. Ahí se encuentra la parte fundamental de operación, de dirección, que es justamente la que debe ser el objeto de la vigilancia, del control y la supervisión desde la vida pública. Todo esto nos indica que el poder no debe ser considerado como una caja negra, como una caja inaccesible, que no sea visible, que no conozca, que no informe, que no exprese posturas públicas que son desde luego del interés colectivo. En consecuencia, la idea de estructurar y diseñar el poder implica entonces preguntarnos cuál es el camino para poder vigilarlo y controlarlo. Y entonces tenemos dos elementos claves. Uno, la transparencia, y otro, la rendición de cuentas, como fórmulas que permiten balancear, formas que permiten establecer un sistema de pesos y contrapesos que favorezcan un conocimiento, un elemento más puntual y detallado de lo que hace el poder constituido, entendido con sus instituciones, con sus autoridades, con sus reglas, con sus limitaciones. Este elemento es lo que en los últimos 30 años le ha dado a la democracia contemporánea un nuevo oxígeno y nuevos aparadores para entender el poder. Después de la gran crisis de los años 70 y 80, en donde prácticamente no se conocía qué sucedía, hoy el reclamo y la tendencia es el poder más abierto, más expresivo, más responsable y también desde luego más público. Con base en este punto, tendríamos el siguiente elemento a tomar en cuenta. ¿En qué consiste la importancia de la administración pública con base en estos planteamientos? Y lo que hemos entendido para efectos de exposición es que conviene situarla por su valor institucional, es decir,
Si la administración es una institución sujeta a reglas, a procedimientos, a normas, a un principio de responsabilidades y a un principio de limitación en las atribuciones, ¿cuál es su valor genérico? ¿Cuál es el valor que debemos tomar en cuenta para darle un mejor planteamiento? Uno de ellos es que la administración debemos entenderla como aquel conjunto de capacidades a través de las cuales se atienden y solucionan problemas también muy específicos. ¿De qué tipo son los problemas? De tipo público, de tipo social o de tipo colectivo. Segundo, la administración en el mejor sentido de la palabra hay que entenderla en las tareas generales del Estado. Y el Estado, hay que recordarlo, es el que produce y garantiza la vigencia del interés público. Y el interés público es precisamente lo que permite que la administración tenga como referente y como eje lo que tiene que hacer y sobre todo entenderla por los compromisos que debe asumir en el sentido de la vida moderna o de la vida contemporánea. Una gran tarea de la administración pública consiste en que ya no asume todos los compromisos ni actividades. Ahora se ha convertido también en una especie de sistema de incentivos y de apoyo para alentar otras participaciones, otras iniciativas y otras formas de colaboración de la sociedad civil. Diríamos que transita más la administración ahora por una zona de corresponsabilidad, de cooperación y de coproducción de política pública. Este es un perfil muy importante en el tiempo actual. El otro punto central de la administración pública es que es la responsable de elaborar los programas que bajo el mandamiento de las constituciones y de los estados deben convertirse en orientación pública, en curso público o en política pública. La idea de la transformación de los programas tiene como base, si es la democracia, los siguientes valores. Por un lado, el gran imperativo de la sociedad moderna, que consiste en tener una vida igual, más asentada, más reconocida y sobre todo desterrando lo que son privilegios, diferencias o formas de exclusión. Segundo, la administración atendiendo a lo público, a su interés, a la razón social, también está interesada en preservar relaciones de equidad. Esas relaciones que evitan una gran diferencia y una gran desigualdad entre personas, entre grupos, entre regiones, entre clases sociales, que después se convierten en un problema de exclusión y en un problema de falta de beneficios compartidos, y esto multiplica las zonas justamente de desigualdad que son contrarias al sentido y al valor de la vida moderna. Y por último, la administración pública, elevando la mira de sus compromisos, hay que entenderla en un esquema de valor democrático, y aquí hay dos tareas centrales que la propia administración debe asumir. Perdón, tres valores. Uno, ser eficiente, porque los recursos a su cargo son recursos comunitarios, recursos de todos, y la hacienda pública es la hacienda a través de la cual se sufragan los programas, la inversión y el gasto colectivo o el gasto comunitario. Segundo, la responsabilidad. No basta ser eficiente. En el tiempo actual, el principio de responsabilidad asociado a la rendición de cuentas es otro componente esencial de la administración, digamos, con una visión moderna, con una visión mucho más acabada y sobre todo que no sea entendida como un poder que le da la vuelta al ciudadano, a los controles y a la vigilancia. De este modo, el principio de responsabilidad se acrecienta, se mantiene vigente y es una forma muy puntual de entender las tareas de la administración. Y por último, en este punto, de acuerdo con el valor de la democracia, si la sociedad moderna ha generado a la igualdad como su punto cardinal de convivencia, un modo de hacerlo efectivo es justamente promoviendo política pública más distributiva y orientada y definida justamente por el valor también de la equidad. Creo que el tiempo actual no recuerda que las administraciones solamente referenciadas en sí mismas no tienen ni el valor ni la legitimidad de ser entendidas y de ser aceptadas. Y en este caso, al destacar que la democracia combina eficiencia, equidad y responsabilidad, estamos dando un panorama mucho más amplio y más completo
de lo que es hoy día un esquema mucho más avanzado y mucho más desarrollado de la propia administración. El último punto de la ponencia que me toca, la idea de la transparencia, tiene tres ejes fundamentales de comprensión y de ubicación conectado con todo lo anterior. Uno, lo que significa lo público en su sentido más puntual y como un sustantivo obligado de referencia de la propia administración. Lo público, siguiendo a Hannah Arendt, podemos decir es todo aquello que podemos ver, todo aquello que podemos oír, y la administración forma parte de esta naturaleza. Puede ser escuchada y puede ser vista por todos y por todos los públicos de la sociedad contemporánea. Luego viene la idea de publicidad. Publicidad significa el compromiso de la administración de divulgar, de dar a conocer lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es materia pública, relacionada con la vida privada, la vida colectiva, la vida social, y esto implica un conjunto de recursos, de medios y atribuciones también de orden público. Y por último vendría en esta lógica el espacio público. Es el espacio público contemporáneo donde están localizadas la mayor parte de las presiones y demandas para que los aparatos públicos no se encierren, que no sean aparatos que tiendan al secreto, a la opacidad y a los claroscuros, que son elementos, digamos, no convenientes o dañinos que van generando formas de alejamiento, formas de duda y de incertidumbre, justamente en referencia a la vida colectiva. En ese sentido, ¿cuál es la idea de la transparencia para que contribuya en un elemento favorable hacia una mejor comprensión de lo que hacen las instituciones administrativas y también las del Estado? En primer lugar, transparencia significa literalmente que la luz ingrese a las oficinas burocráticas, que a veces encendida con la luz artificial no siempre se alcanza a ver lo que hay. ¿Y cuál es el meollo de lo que debemos ver? Los archivos, los registros, los expedientes. ¿Por qué? Porque contienen información pública, y si es pública, debe ser abierta, accesible y compartida por todos. ¿Qué más debe ayudarnos la transparencia? A conocer y evaluar la política pública, entendida como un instrumento de gobierno, pero que tiene bases legales, legítimas, y consume y utiliza justamente recursos de la vida comunitaria. ¿Qué es la transparencia desde el punto de vista de la información? Pues es un bien público, y todo lo que es público no solo es abierto y visible, sino que es compartido y es también indivisible. Desde este punto de vista, la información debe entenderse como un bien público, y las democracias le confieren a los bienes públicos la característica de que pueden llegar a todos, generarle ventajas a todos, y que deben ser conocidos y pueden ser conocidos también por todos. Y el último elemento de la transparencia en esta lógica, diríamos que responde al principio de escrutinio y vigilancia que los ciudadanos pueden tener de manera muy detallada y puntual, precisamente sobre el ejercicio del poder y en particular del Estado que guardan las políticas públicas. De modo tal que la parte de la transparencia, además de su elemento instrumental que lo tiene, la idea electrónica que también existe, la práctica y la forma de cumplirla, yo creo que la base clave de la transparencia en principio es entenderla por sus fundamentos. Y los fundamentos están estrechamente relacionados y justamente enlazados con todo el valor de lo que implica la práctica, la democracia. Y la democracia es una práctica porque no solo hay que entenderla como una forma de gobierno, sino también como un modo de vida. Y el modo de vida comprende vínculos muy claros en el espacio privado, público, social, la parte del mercado, la parte de la sociedad, de los individuos, de los organismos sociales que forman parte de ese sentido amplio que se llama la comunidad civil y política. ¿Y qué es la comunidad civil y política? Pues el Estado organizado, como institución, como administración y como forma de ejercer el poder. Es pues este el sentido de la plática introductoria que a mí me toca desarrollar,
es la práctica que abre la intervención a los demás colegas. Yo aquí les dejo cualquier cosa o dudas, si les parece lo vemos más adelante. Trabaja en la Escuela de Gobierno en Paulo Neves de Carvalho, en la Fundación Joan Pinheiro. Adelante. Muchas gracias por estar aqui presente. Eu vou falar em português, espero que possam me entender. Vou tentar falar um pouco devagar. Esse tema, eu acho que ele se liga ao debate, à discussão mais geral da mesa, pela seguinte questão: a gente vai discutir nesse trabalho uma experiência concreta, uma estratégia de inclusão social e de enfrentamento da pobreza numa cidade com 2,5 milhões de habitantes, uma cidade no Brasil. E ela se justifica nesse painel porque está se discutindo o que é uma administração pública inclusiva, né? Toca o tema da democracia do ponto de vista substantivo, democracia como garantia de direitos, e aí chegamos ao tema da inclusão social, o enfrentamento da pobreza, e é uma estratégia que se materializa através da noção da intersetorialidade, das redes de políticas, né, a rede entre os setores, os diversos setores da política pública, numa perspectiva da boa governança. Então, essa é a nossa perspectiva, que vamos analisar nesse trabalho bastante rapidamente alguns desafios e avanços na construção efetiva de uma gestão inclusiva baseada na intersetorialidade, que se constitui como uma estratégia nova, né, para fazer frente a problemas complexos como o problema da pobreza. Então, os temas mais gerais que orientam, né, a nossa perspectiva se refere ao tema da governança, que entendemos como a capacidade do governo efetivamente fazer frente aos problemas e responder aos problemas contemporâneos. Refere-se à ideia de um governo em redes, um governo capaz de articular os diversos setores, uma perspectiva dos diversos setores das políticas públicas, os diversos atores governamentais e não governamentais, mas também um Estado que consegue articular os diversos níveis, local, estadual, central, de gestão. A perspectiva do governo relacional é bastante importante para a compreensão do tema da governança, a capacidade do governo se abrir para os diversos atores numa perspectiva relacional, mas também se refere ao tema da politização do governo local, que significa a capacidade do governo ser aderente e responder aos problemas efetivamente encontrados na população. E a perspectiva da intersetorialidade se liga diretamente ao tema, no caso da pobreza, a uma perspectiva da integralidade no entendimento desse problema da exclusão e da pobreza. A intersetorialidade seria uma resposta organizativa, seria uma resposta da administração pública a um problema complexo como o problema da pobreza, entendido como um fenômeno multidimensional, um fenômeno que não se explica simplesmente por uma dimensão econômica e multideterminado. Eu não vou conseguir explicar, né, bastante detidamente isso, mas essa representação mostra que a pobreza não é simplesmente uma questão de ausência de renda, mas estaria ligado a questões de infraestrutura, saneamento, educação, saúde, transporte, moradia. São dimensões diferentes que atuam umas sobre as outras, fazendo com que o problema da pobreza seja um problema de extrema complexidade, sendo impossível enfrentá-lo com base numa perspectiva unisetorial, uma perspectiva de um único setor. Além disso, a pobreza também entendida numa perspectiva menos tangível, como aspectos mais relacionados a aspectos subjetivos, a dimensões de capital social, de sociabilidade. Então, com essa representação do problema da pobreza entendido dessa forma ampla, como algo multidimensional, multideterminado, com uma dimensão objetiva e subjetiva, é impossível, de fato, uma administração pública, um governo, buscar enfrentar esse problema, a não ser adotando uma perspectiva integral e uma perspectiva de intervenção intersetorial para dar conta desse enfrentamento. E a intersetorialidade é um tema emergente, bastante presente na administração pública contemporânea, surge como uma perspectiva inovadora de um governo efetivamente comprometido com a efetividade dos seus resultados, e ela surge como uma resposta organizativa, uma resposta da organização da administração pública para fazer frente a problemas complexos.
né? E por problemas complexos, a gente utiliza essa expressão de problemas malditos, como o problema da pobreza, ou como a questão do gênero, como a questão da juventude, que são problemas ou questões que não são possíveis de serem enfrentadas numa perspectiva setorial ou numa perspectiva fragmentada. É necessária uma abordagem diferente para dar conta desses problemas que são de difícil solução. Então a intersetorialidade surge como uma resposta, como uma remodelagem das estruturas organizacionais, como uma forma de fazer frente a essas novas exigências da complexidade dos problemas, como foi abordado inclusive aqui na mesa, de uma forma breve, mas foi tocado como características do cenário contemporâneo. Não é possível que a gente entre profundamente numa discussão de intersetorialidade. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para a perspectiva de que a intersetorialidade não pretende substituir as estruturas setorializadas do governo, ela não pretende acabar com as estruturas da educação, da saúde, da assistência do urbano, mas ela pressupõe uma transversalidade, pressupõe um olhar e uma perspectiva que seja capaz de passar por todos esses setores. Então, dessa perspectiva, os arranjos intersetoriais, ou os arranjos transversais, ou os arranjos baseados nessa perspectiva, devem ser entendidos como sistemas de relacionamento que permitam que os diversos atores envolvidos se reconheçam que a interdependência entre eles e para o alcance dos objetivos estratégicos, no caso, o objetivo da pobreza, e são também sistemas de conhecimento e de informação. São arranjos que permitem ampliar a capacidade de leitura da realidade, portanto, para o enfrentamento desse problema. É muito difícil ter um modelo único de intersetorialidade. A intersetorialidade pode se dar entre dois setores, entre todos os setores, pode se dar de uma perspectiva mais na perspectiva da cooperação entre setores, ou pode efetivamente ser uma intersetorialidade de alta densidade na medida em que os objetivos específicos de cada setor são definidos em comum. Os objetivos e as metas definidos coletivamente. Por isso que se chama essa perspectiva de intersetorialidade de baixa, média ou alta densidade. No caso de Belo Horizonte, a gente vai ver que a estratégia do programa que vai ser colocado como reflexão para a gente analisar é uma perspectiva de alta intersetorialidade, porque pressupõe a conexão e a interação entre os diversos setores, as diversas áreas das políticas: educação, saúde, cultura, assistência, urbano, etc. Duas frases do Joaquim Bruguer, da Universidade Autônoma de Barcelona, que serve de um pouco de referência para a perspectiva da intersetorialidade, parte de uma ideia que a intersetorialidade não simplesmente significa colocar junto o que cada setor faz separadamente, mas de fornecer uma resposta conjunta, de fornecer alguma coisa a mais do que é feito pelos diversos setores. E que a intersetorialidade seria uma ação conjunta que é diferente simplesmente de uma combinação de um conjunto de ações. E ela supõe uma perspectiva muito difícil de ser alcançada, por isso é que ela é muitas vezes uma utopia e não é plenamente ou facilmente alcançada, porque supõe uma convicção entre os diversos setores da administração pública de que o alcance dos resultados esperados depende da cooperação entre eles. Efetivamente, por exemplo, o resultado da educação, o resultado de aprendizagem, de desempenho educacional, etc., estaria ligado a ações de outros setores, ações de assistência social, ações de saúde. Uma criança não aprende se estiver com fome, uma criança não aprende se morar numa moradia inadequada, uma criança não aprende se não tem o que comer. Então, essa convicção de que os resultados específicos de cada política ou o próprio enfrentamento da pobreza só vai ser alcançado na medida em que os diversos atores entenderem e estiverem convencidos de que os resultados dependem da cooperação entre eles. São diversos os mecanismos de gestão intersetorial: câmaras intersetoriais, fóruns de deliberação, instâncias de planejamento conjunto. Vários formatos das experiências empíricas mostram que não existe um único modelo de intersetorialidade, mas elaboração conjunta de diagnósticos, sistemas de informação, o próprio orçamento, quando é feito de forma compartilhada, combinando os elementos dos diversos setores, quando se tem um planejamento de uma intervenção feito coletivamente,
Isso são mecanismos que favorecem a intersetorialidade, na medida em que permite esse olhar comum, esse objetivo comum dos diversos atores. O programa BH Cidadania, ele é bastante recente, entre aspas, porque começou efetivamente em 2004, numa cidade de 2.300.000 habitantes, mas Belo Horizonte vem há mais de 20 anos numa perspectiva de uma administração pública realmente inclusiva, realmente pautada pelos princípios da democratização. O orçamento participativo foi implantado em 93 com o governo do Partido dos Trabalhadores e da frente do Partido dos Trabalhadores, que assumiu a prefeitura nesse ano. Então, são 2 décadas de uma administração pública que realmente enfatiza a inclusão social, a democratização, a participação. E o BH Cidadania, ele vem complementando esse esforço da prefeitura de realmente fazer uma administração pública mais inclusiva. Foram feitas várias reformas administrativas, 2 reformas importantes na estrutura administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte, buscando reorganizar as diversas secretarias, buscando descentralizar o poder para as administrações regionais e buscando o foco no território. E o BH Cidadania é uma estratégia de gestão intersetorial concentrada nas áreas de maior vulnerabilidade social na cidade. São 33 áreas onde o programa está implementado, 33 áreas com os piores indicadores de vulnerabilidade, de saúde, educação, pobreza, urbano, e busca criar um espaço único no qual todas as políticas se referenciam. Os espaços BH Cidadania são construções arquitetônicas mesmo, onde se tem a presença da educação, da assistência social, da cultura, do esporte, da saúde, na perspectiva de favorecer o acesso da população às políticas sociais. E é um programa ambicioso na medida em que busca articular ações distintas de diversos setores: educação, saúde, assistência, cultura, esporte, segurança alimentar, direitos de cidadania, intervenções urbanas, atividades de geração de trabalho e renda e transferência de renda. No Brasil, o programa maior de transferência de renda é o Bolsa Família, e na cidade de Belo Horizonte são 70 mil famílias atendidas por esse programa, e pelo benefício de prestação continuada, que é um outro benefício de transferência de renda, tem um conjunto de 350 mil pessoas na cidade que fazem parte disso, mas a gente ainda tem, mesmo assim, embora todo o esforço da política nacional e do esforço do governo municipal, ainda uma população bastante extensa, quase 500 mil pessoas, com uma renda per capita abaixo de $70. Ainda tem um déficit de cobertura. É uma cidade que avançou muito, mas que ainda tem uma situação de pobreza muito grande. Essas políticas, ao longo desses anos, tiveram avanços substantivos importantes, o avanço de cobertura, do atendimento, mas ainda se tem situações ainda não resolvidas. Eu vou, claramente, aqui abordar não vai ser possível fazer uma análise expressiva de todo esse programa, mas é importante dizer que o programa conta com instâncias de gestão, instâncias de pactuação no nível central, no nível das instâncias regionais e no nível dos territórios, onde se busca agregar os diversos atores, onde se busca resolver as questões da implementação, onde se busca planejar conjuntamente essa intervenção. Esses espaços de interlocução, essas instâncias de gestão, são os instrumentos da intersetorialidade. Seriam os elementos do sistema de relacionamento, como foi dito, como possibilidade de colocar os atores numa perspectiva comum sobre os diversos programas e sobre os diversos problemas. E o que a gente constata na análise, na pesquisa que está sendo realizada, é que, embora isso seja um avanço, porque realmente é um espaço de democratização da gestão, um espaço onde os diversos setores podem sentar e compartilhar perspectivas e pontos de vista, a existência por si desses espaços não garante a intersetorialidade. Pode favorecer a cooperação, mas, de fato, existem muitas dificuldades que precisam ainda ser superadas para que essas instâncias de gestão possam ser efetivas para garantir a diretriz da intersetorialidade. Mas é importante dizer que nesses espaços, por exemplo, nas instâncias regionais, que são os núcleos intersetoriais, é onde são feitas as escolhas, a definição das famílias que vão ser incluídas nos programas.
Isso é importante porque evita que essa definição seja feita por um setor exclusivamente. Por exemplo, uma política de educação integral ou uma política de educação infantil, de abertura de vagas para crianças, não é feita exclusivamente pela política de educação, mas sim por atores da área de educação, da área de saúde, da área de assistência, que sentam juntos, discutem junto as famílias que têm maior vulnerabilidade e que devem, portanto, ter preferência e prioridade para o atendimento. Também nesses espaços são construídas metodologias conjuntas de acompanhamento, evitando a sobreposição, evitando a fragmentação das ações. Mas mesmo assim, ainda é um processo difícil, né, um processo de aprendizagem contínuo, porque é muito difícil o que a intersetorialidade supõe. Que a intersetorialidade supõe que os problemas de uma área sejam vistos a partir de outra área. É muito difícil a gente olhar para um problema e considerar o olhar do outro sobre o mesmo problema. É muito difícil a perspectiva da intersetorialidade, mas é algo que não se pode... Tempo está acabando? E quanto tempo? 10 minutos? Sim? Então, sistemas de informação, eu vou 2 minutos a mais, pode ser? 1 minuto? A parte da informação, que seria um elemento importante também para garantir a intersetorialidade, ainda é um aspecto frágil. E principalmente a questão de que nem todos os setores precisam um dos outros da mesma forma. A educação e a saúde são muito mais consolidadas, elas têm recursos, têm equipamentos e elas não precisam dessa interdependência da mesma forma. E, finalmente, essa é a última questão, uma política intersetorial não funciona se não existirem políticas universais, políticas estruturadas, educação, saúde, políticas urbanas que de fato deem conta de fornecer a base da intersetorialidade. É uma mudança de paradigma na administração pública, uma mudança de paradigma que significa que os problemas são comuns, né? Não é cada um com a sua parte, mas um problema que afeta todo mundo. É uma condição para que a gente tenha maior inteligência coletiva no enfrentamento da pobreza, porque senão permanentemente nunca vamos conseguir enfrentar esse problema da pobreza. Simplesmente vamos permanecer administrando. E é necessário uma visão compartilhada, que todos os setores olhem para a realidade de uma mesma forma. Essa é a condição. Pronto?